Fala família, sejam bem-vindos de volta. Um ótimo dia para você, ótima sexta-feira aí, né? Finalizando a nossa semana. Bom demais ter a sua companhia aqui junto comigo, à medida que nós chegamos bem pertinho do final do capítulo 10. Ainda temos mais um pouquinho pela frente, mas estamos quase lá no final do capítulo 10 e hoje nós vamos ver um texto que vai fazer um contraste, para ficar bem claro, um recurso pedagógico que muitos autores usam. É um contraste que vai trazer para nós o entendimento de que o que nós fazemos, reflete quem nós somos. As nossas ações, elas são um reflexo do nosso coração, das nossas prioridades, daquilo que é importante para nós. Vamos para Jesus rapidinho? Jesus diz: pelo fruto você vai conhecer se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Ou seja, as ações, os frutos, o fruto das ações, o fruto das palavras, o fruto das atitudes, o fruto da nossa vida reflete a qualidade da nossa vida, se ela é boa ou ruim. E nós vamos ver isso refletido no texto de Provérbios, e eu quero encerrar nos apontando a partir disso para a nossa necessidade de transformação, não só de mudança de ações, mas de sermos transformados de dentro para fora. Vamos junto para Provérbios capítulo 10, versículo de hoje é o versículo 23. Olha aqui. O tolo encontra prazer na má conduta. Você já sabe quem é o tolo, né? Nécio, o cara que não é sábio, né? Tudo a mesma palavra, tá? O tolo encontra prazer, não é uma palavra simples, tá? Prazer na má conduta. Não é um cara que tolera a má conduta. Ele tá fazendo algo muito específico, muito estratégico aqui. Ele gosta disso, ele se deleita nisso. O prazer dele tá na má conduta. Esse é o tolo. Vamos agora para o contraste. Mas o homem cheio de entendimento deleita-se, é um paralelo com prazer, né? Deleitar-se, prazer, na sabedoria. Mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Então aqui está o contraste, ó, o tolo e o homem entendimento. Má conduta, sabedoria. Prazer, deleite. Então, é um paralelo muito claro e muito pedagógico aqui de que existe uma diferença muito grande entre os dois tipos de pessoas, o tolo e o sábio. Um tem alegria numa coisa, o outro tem alegria em outra coisa. Um se alegra em fazer o mal, prazer na má conduta, e o outro deleita-se na sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta retórica, você não precisa responder para mim, obviamente, mas responda para você. Aonde está o seu prazer e o seu deleite? Aonde está o seu prazer e o seu deleite? Por quê? Porque aquilo que eu tenho como algo que me dá prazer, me dá deleite, ele vai refletir muito de onde o meu coração está. Da condição do meu coração. Vai ser muito refletido daquilo que eu tenho prazer de fazer. Então vamos lá. Cara, eu tenho prazer em estar com o povo de Deus, servir o povo de Deus, tenho prazer em conversar com Deus durante o meu dia, incluindo Deus na minha rotina, orando a Ele, compartilhando o meu coração com Ele, falando das minhas lutas, dúvidas, perguntas, dificuldades. Cara, eu tenho deleite nisso, tenho prazer nisso. Isso muito provavelmente reflete que o seu coração está firmado em Deus. Está firmado em Deus. Agora vamos para o contraste. Cara, não tenho prazer em estar junto com o povo de Deus. Não tenho prazer em ler a palavra de Deus. Não tenho prazer em servir o próximo. Não tenho prazer em ir para a igreja. Não tenho prazer em ouvir uma música cristã, né? Muito provavelmente isso é um reflexo de que o seu coração não está firmado em Deus. Você está tentando dar um alimento para o seu coração. Imagina que o seu coração é uma criança, né? Está tentando dar um alimento para o seu coração que o seu coração não quer ingerir. Ele vai brigar com, não, vai para a igreja, não, lê a Bíblia, não, você está maluco, não, servir o próximo, não, tá doido, não quero. Por quê? Porque é um alimento que você está tentando dar
para alguém que não quer aquele tipo de alimento. Diferente de quando seu coração está firmado em Deus, né? E você serve ali um tempo na palavra, um tempo de oração, né? Um tempo de comunhão no seu pequeno grupo, e seu coração fica alegre, fica feliz, fala, cara, é isso que eu quero, é isso que eu, né? Então, as nossas atitudes refletem quem nós somos. Refletem onde está o nosso coração. Refletem o que de fato é valioso para nós. Quantos sabem aqui que o que a gente diz ser valioso e o que de fato nós valorizamos, às vezes não é a mesma coisa. Já percebeu isso? O que a gente diz ser valioso e o que de fato nós valorizamos nem sempre é a mesma coisa. Da boca para fora a gente fala, não, porque para mim Deus, família, né? E tal, e aí, mas na hora a história é diferente. Eu gosto muito de uma frase que diz, e você já me ouviu falar ela aqui, que para ver se Deus é uma prioridade na sua vida, basta olhar para a sua agenda e seu extrato bancário. Para a sua agenda e para o seu extrato bancário. Por quê? Se Deus é uma prioridade na sua vida, ele vai aparecer na sua agenda. Vai aparecer, né? E às vezes tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente pode dar para Deus, né? Tempo. Se Deus tem domínio e tem espaço na sua agenda, é um bom sinal de que você entende que Deus de fato é valioso o suficiente para você dedicar tempo diariamente com Ele. Show! Né? Se você está aqui, você está abrindo espaço na sua agenda para Deus, então parabéns. E o seu extrato bancário também, porque uma outra coisa muito difícil de a gente abrir mão é o dinheiro, né? Tanto que na Bíblia o dinheiro, Jesus trata o dinheiro como mamon, um deus pagão. Jesus não fala sobre dinheiro somente como dinheiro. Em outros momentos ele trata como dinheiro, mas tem um momento que ele trata como mamon, que sinaliza que Jesus tem um entendimento que nós precisamos ter, que dinheiro é espiritual. Dinheiro não é só papel impresso pela Casa da Moeda, não é. Dinheiro é espiritual também. E se a gente não souber lidar com o dinheiro de forma espiritual, o nosso coração acaba seguindo mamon. Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon. Não pode. Né? Ou você vai fazer os desejos de um e negar o outro, ou você vai fazer o desejo do outro e negar a um. Então isso precisa ser resolvido em nosso coração também. Então não é sobre dinheiro hoje, né? É sobre aquilo que está no nosso coração, mas coisas que revelam, atitudes e ações que revelam o estado do nosso coração. E a nossa agenda e o nosso extrato bancário são duas áreas que são bem objetivas, porque ou está na agenda, ou está no extrato bancário, ou não está. Né? Então, tira da subjetividade do eu temo a Deus, eu oro a Deus, eu faço minhas orações à noite, eu busco fazer o bem para todo mundo, mas se não aparece na agenda, não aparece no extrato bancário, então ainda é muito superficial. Né? Mas esse versículo nos aponta para isso, que o que a gente faz aponta para quem nós somos. As minhas ações denotam o conteúdo do meu coração, as minhas prioridades, aonde está a minha mente, a partir do que eu estou construindo a minha vida, ou, como Jesus diz, pelo fruto você vai conhecer. E aqui a gente precisa pausar para falar sobre uma coisa muito, muito importante. Que já que as minhas ações e atitudes demonstram o que está no meu coração, as minhas prioridades, aquilo que de fato é importante para mim, nós precisamos entender o seguinte, que a proposta do cristianismo verdadeiro, não da roupagem religiosa que se deu ao longo de milênios, mas do cristianismo verdadeiro, de Jesus, que a proposta de Jesus não tem a ver com mudança... Perdão, gente, desculpa. A proposta de Jesus não tem a ver com mudança de comportamento. Por você tentar ser melhor e só tentar mudar de fora para dentro, né, através de uma coerção, você tentar mudar o seu comportamento para ser mais agradável a Deus. Por quê? Porque se o seu coração não for mudado, se as suas prioridades não forem mudadas, se Jesus não entrar no seu coração e fazer uma revolução aqui dentro, o seu comportamento e as suas atitudes e as suas palavras não vão mudar. Porque a boca fala do que o coração está cheio, Jesus falou.
Então, a gente precisa abrir esse parênteses para falar sobre essa questão muito importante, de que a proposta de Jesus é uma proposta de transformação interior. Jesus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus diz, você precisa nascer de novo, não é um nascer da carne, do sangue, mas é um nascer do Espírito, é algo interno, é algo aqui, ó, aqui dentro. Por quê? Porque se eu não for transformado no meu interior, os frutos da minha vida no exterior nunca vão ser. Essa mudança de... Essa busca por alteração de conduta, né? Só mudar o meu comportamento externo, ela tem prazo de validade. Ela dura ali um mês, 2 meses, né? O cara fala, não, eu vou tentar ser melhor, vou tentar parar de falar palavrão, sei lá, vou botar uma coisa aleatória aqui. Falar palavrão, vou tentar. E o cara se segura, mas o cara não consegue, o cara segura, o cara vai... Cara, dura 1 mês ou 2 no máximo. E se não houver uma transformação interior, o cara não para. Precisa ir mais profundo do que só tentar parar. Precisa entrar aqui, ó. E entender que talvez esse comportamento não faz mais sentido para o meu estilo de vida. Que esse comportamento, seja ele qual for, né? Não é mais condizente com a pessoa que eu estou me tornando em Deus. E aí quando isso... Quando eu entendo isso e eu começo a trabalhar o meu coração, o meu interior, para entender aquilo que, né, precisa ser mudado aqui dentro, eu me submeto a Jesus, sou transformado, por isso que a palavra convertido a gente usa. Converter é mudar de direção, né? A gente fala, você se converteu quando, né? A gente fala sobre isso, sobre aceitar Jesus e mudar a sua vida, né? Por isso que é legal entender que não é só aceitar Jesus, né? É mudar a sua vida. Né? Começa com aceitar Jesus, mas só começa ali, né? Precisa haver uma conversão, uma mudança de vida. Então, por isso que a gente usa essa palavra para falar sobre, cara, existe o rumo da minha vida, as prioridades da minha vida, o que era importante para a minha vida teve uma mudança, teve uma conversão, teve uma mudança de direção. E a partir dessa mudança interna, então, aquilo que está do lado de fora começa também a ser mudado e é transformado. Vamos de novo para o nosso texto? Olha aqui. O tolo encontra prazer na má conduta. Por que ele encontra prazer na má conduta? Porque ele é tolo. O prazer na má conduta só está revelando que o coração dele é um coração tolo. A atitude, o caráter dele ainda é de um tolo. Mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Por que ele se deleita na sabedoria? Porque ele já é um homem cheio de entendimento. Já é um homem que entende o que é importante, o que é vital. E já teve uma transformação interior. Então, queridos, nós possamos compreender hoje que eu e você, nós precisamos ser transformados. Ir para a igreja, só ir para a igreja, não te transforma. Você fazer um discipulado, só fazer um discipulado não te transforma. Em si, tá? Em si não te transforma. Tem que ser ir para a igreja e abrir meu coração para o Senhor. Tem que ser fazer um discipulado e dizer, Deus, muda tudo aqui dentro. Muda tudo aqui dentro. Faz uma revolução aqui. E a partir disso, então, a gente experimenta a verdadeira conversão. Então, queria orar com você para a gente encerrar. Nosso tempo já está esgotando, mas queria orar com você para que Deus nos ajude, né? Porque essa obra interna do coração é Deus quem faz. A parte de, eu vou tentar melhorar, vou tentar parar de falar palavrão. Isso eu posso tentar, posso fazer na força do braço. Por isso que tem prazo de validade, porque é na força do braço, né? Mas quando a gente é transformado, a gente nunca mais volta atrás. Aquilo que a gente era antes. E essa é uma obra de Deus. Então vamos orar que Deus transforme e continue a nos transformar à medida que nós caminhamos com Ele. Amém? Pai, nós reconhecemos, Deus, que é isso mesmo. A gente precisa disso. Reconhecemos também que nós não podemos fazer isso sozinhos. Não é uma coisa que eu decido ser transformado e daí eu sou. É um projeto de parceria entre nós e o Senhor. É o Senhor que transforma, é nós que buscamos a transformação.
Então, Deus, que nós sejamos homens e mulheres que buscam essa transformação, que vivem essa transformação e que refletem nas suas atitudes, nas suas palavras, no exterior, nos frutos da nossa vida, refletem uma vida de fato transformada por Jesus. E que tudo isso seja para o louvor da tua glória. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço aí para vocês. Deus abençoe. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.